Olá! Seja bem-vindo ao canal do recrutamento aqui na Alemanha. Meu nome é Clarissa e no meu canal no YouTube eu falo principalmente sobre mercado de trabalho e carreira na Alemanha. No vídeo de hoje eu vou passar algumas recomendações para te ajudar a se preparar da melhor maneira possível para entrevistas de emprego por aqui. Mais especificamente, eu vou falar sobre 3 perguntas que você precisa saber responder durante uma entrevista de emprego, porque elas vão aparecer em todos os processos seletivos que você fizer aqui na Alemanha, independente da empresa que está contratando ou da vaga para a qual você está se candidatando. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer quando é chamado para uma entrevista de emprego, claro, é se preparar. E isso demanda muito tempo, portanto, quanto antes você começar esse processo, melhor. Quando você é chamado para uma entrevista de emprego, significa que você já avançou um pouco no processo de recrutamento daquela empresa, ou seja, que você é um candidato que a empresa está realmente considerando para aquela vaga. E, portanto, você precisa se preparar da melhor maneira possível para convencer o entrevistador ali, o recrutador, que você realmente é a melhor opção. Essa preparação, na verdade, é um exercício de antecipação, ou seja, você precisa pensar em todas as perguntas que podem aparecer em uma entrevista de emprego e pensar nas suas respostas, de forma que você consiga argumentar, apresentar as suas ideias de uma maneira bem estruturada e concisa. Para esse exercício é fundamental conhecer a empresa que possivelmente vai te contratar, então eu sempre recomendo para o pessoal que faz as mentorias comigo que leia o máximo possível sobre a empresa, que veja que tipos de evento eles estão patrocinando, que tipo de notícia está saindo sobre aquela empresa na mídia, para que tipo de evento, para que tipo de conferência que os funcionários, os representantes, o CEO dessa empresa está indo, está participando, né, de palestras, de mesas redondas, enfim, porque tudo isso deixa muito claro quais são os valores da empresa, que tipo de ação essa empresa está patrocinando, que tipo de movimento é importante para essa empresa. E aí você já consegue também ter uma noção se esses valores, se essas questões estão alinhadas com os seus próprios valores, não é mesmo? Além disso, é essencial tentar saber um pouco mais sobre os entrevistadores, ou seja, as pessoas que vão conduzir o seu processo seletivo com essa empresa. Quando a entrevista de emprego é marcada, aqui na Alemanha você costuma receber um convite formal por e-mail, né? Que tem o horário, se for presencial vai ter o endereço também e inclusive vai ter lá o nome das pessoas que vão te entrevistar e provavelmente o cargo delas também. Você pode usar isso para dar uma olhada nos perfis do LinkedIn ou do Xing desses profissionais para ter uma ideia um pouco mais clara de qual que é a trajetória deles, como que foi o background profissional, o desenvolvimento dessas pessoas dentro daquela empresa e claro, antes também. Isso vai te ajudar a identificar pontos que você tem em comum com essas pessoas e que você pode usar a seu favor na entrevista, fazendo com que os entrevistadores se identifiquem com a sua trajetória, se identifiquem com você e criem um pouco mais de empatia. Além disso, quanto mais você souber sobre essas pessoas, mais perguntas prováveis da entrevista você vai conseguir antecipar, porque você vai entender o que é importante para essas pessoas do ponto de vista profissional e além disso você já sabe o que é importante para a vaga por conta da lista de pré-requisitos que está listada lá no anúncio. Toda essa preparação vai permitir que você pratique muito mais respostas prováveis para a sua entrevista. E isso é muito importante quando a gente fala de recrutamento internacional, porque lembrando, né, vamos fazer entrevistas em idiomas que não são nosso idioma materno. Então, quanto mais você consegue prever o que vai aparecer na entrevista, melhor você consegue ensaiar de forma a manter o seu raciocínio, né? Manter uma estrutura das suas ideias, das suas respostas, ou seja, sempre com começo, meio e fim, seguindo uma lógica e sem se perder ali no meio do seu raciocínio, certo? Mas bem, como eu disse ali no início do vídeo, existem 3 perguntas que você não precisa antecipar, porque elas sempre vão aparecer nos processos seletivos aqui na Alemanha. Começando com a clássica, fale-me sobre você. Essa pergunta vai aparecer em todo e qualquer recrutamento que você fizer aqui na Alemanha. Inclusive, ela pode aparecer mais de uma vez. Primeiramente, nas etapas iniciais do processo seletivo, quando é o pessoal do RH que ainda está fazendo uma triagem dos possíveis candidatos.
e pode aparecer novamente na etapa técnica que você vai fazer um pouco mais pra frente. É muito importante prestar atenção em qual das etapas que você está, porque isso influencia na sua resposta, tudo bem? Quando é alguém ali do RH que está fazendo essa pergunta, o objetivo é entender um pouco mais a seu respeito, saber um pouco da sua personalidade e realmente entender quem você é. Enquanto que quando essa pergunta parte de um profissional da sua área de atuação, né, uma pessoa que entende mais tecnicamente do cargo que você pretende ocupar no futuro, o objetivo dessa pergunta é muito mais focado no que você fez profissionalmente, nos projetos que você já trabalhou, nos resultados que você já obteve. E aí a estrutura para essa resposta sempre começa com alguns aspectos pessoais a seu respeito e progride para sua retrospectiva profissional, digamos assim. Então, o que você já fez na sua trajetória profissional. E aqui é importante tomar muito cuidado com excesso de informações pessoais, porque a cultura alemã, de maneira geral, é extremamente reservada. Então, existem determinados assuntos que as pessoas não falam no ambiente de trabalho. Por consequência, isso se reflete no recrutamento e, inclusive, existem determinados tópicos que, se você abordar durante a entrevista, podem te colocar em uma saia justa. Por exemplo, você não deve falar a sua idade, não deve falar estado civil ou se você tem filhos. Assuntos como religião e política também não costumam ser abordados durante os processos seletivos, inclusive são perguntas que o recrutador não pode fazer para você durante a entrevista. Então, se você puxar esses assuntos começando a sua resposta com meu nome é fulana de tal, eu sou casada, tenho 3 filhos e gosto de fazer crochê aos finais de semana, isso vai causar um desconforto muito grande no recrutador, porque são assuntos que você não deveria estar trazendo para a entrevista de emprego, e aí vai ficar um climão na sala, entende? Por outro lado, pra gente que é imigrante, essa pergunta acaba sendo muito fácil de responder. Por quê? Porque a gente precisa dar todo um contexto do que nós estamos fazendo aqui na Alemanha. Isso costuma ser uma coisa que as pessoas se questionam, né? Que causa um certo estranhamento. Por que essa pessoa veio do Brasil para a Alemanha? O Brasil tem praias, o Brasil tem um clima muito mais agradável. Por que será? O que será que trouxe esta pessoa para a Alemanha? E você pode já se antecipar e trazer esse tipo de contexto para a sua entrevista, inclusive você deve fazer isso. Afinal de contas, é de interesse do entrevistador saber que você planeja ficar na Alemanha a longo prazo. Afinal de contas, a empresa não quer contratar uma pessoa que vai ficar ali no cargo 3 meses, 6 meses e depois vai querer voltar para o seu país de origem porque não se adaptou, porque não gostou da Alemanha, esse tipo de coisa. Então você pode começar a sua resposta falando o seu nome, falando que você é do Brasil, falando da onde você é do Brasil e de repente trazer alguma informação interessante sobre a cidade onde você morava no Brasil. Por exemplo, eu sou de Florianópolis, então eu sempre mencionava nas minhas entrevistas de emprego que Florianópolis é uma ilha no sul do Brasil e as pessoas achavam muito curioso porque nunca tinham ouvido falar daquele lugar e queriam saber um pouco mais sobre isso. Então já cria ali uma série de outros tópicos que vocês podem conversar durante a entrevista de emprego, que quebra o gelo e traz um pouco mais de conforto para todas as partes que estão ali na sala. Depois disso, você pode falar o que te trouxe para a Alemanha. Então, vim para a Alemanha por motivos disso, daquilo. Estou na Alemanha há tanto tempo. Se a entrevista for em inglês, né, você pode dizer que você está estudando alemão, se for o caso, e há quanto tempo você está estudando alemão, qual é o seu nível de alemão. Afinal de contas, o idioma é extremamente importante para a integração à sociedade alemã. Se você não fala alemão fluentemente, ou se você ainda está nos níveis básicos ali do seu estudo de alemão, é legal falar também por que você escolheu a Alemanha e não outro país. De novo, buscando antecipar um pouco essa questão da contextualização, que é super importante para a empresa que vai te contratar. E aí, na sequência, você já pode começar a engatar o seu background profissional e falar um pouco de quais projetos, de quais cargos você já teve anteriormente. Sempre procure focar nos cargos que são mais recentes e também naqueles que são mais relevantes para a vaga que você quer agora. Então você não precisa fazer toda uma retrospectiva aí do seu currículo, afinal de contas as pessoas que estão te entrevistando já leram o seu currículo e já sabem um pouco sobre você. Mas se tem algum projeto super relevante para a vaga que você quer agora, ou se você desempenhava atividades que são extremamente importantes para essa vaga que você quer neste momento, é legal trazer
trazer esses assuntos para a resposta do Fale-me sobre você. Por quê? Porque você vai encerrar a sua resposta com uma pergunta de volta para o recrutador. Você vai terminar a sua argumentação da seguinte maneira: acredito que essas sejam as informações mais relevantes a meu respeito. Existe algum ponto que você gostaria que eu me aprofundasse? E aí, como essa pessoa já pegou as referências dos projetos que você mencionou, é provável que o entrevistador vai pedir ali para você entrar um pouco mais em detalhes a respeito desses trabalhos que você já fez, e aí a entrevista vai progredindo de uma maneira muito mais fluida. Além disso, procure praticar as suas respostas na frente do espelho para observar a sua postura. Afinal de contas, linguagem corporal também comunica na hora da entrevista de emprego, e você pode ter certeza que o profissional do RH vai prestar atenção nisso durante a sua entrevista. Então, se você fala de uma maneira mais enérgica, assim que nem eu, se movimentando com as mãos, se você fala um pouco mais baixo, se você fala olhando para a pessoa que está te entrevistando, ou se você olha para baixo, se você fica muito tempo de braços cruzados, né? Isso traz um distanciamento, isso demonstra uma posição um pouco mais defensiva na hora da entrevista de emprego, e é muito importante que você ensaie suas respostas prestando atenção nisso para saber que tipo de mensagem você está passando com base na sua linguagem corporal. A segunda pergunta que sempre aparece, principalmente nas fases iniciais, nessa parte que você vai conversar com o RH da empresa, é sobre expectativa salarial. E isso pode ser extremamente difícil de responder, principalmente se você está tendo a sua primeira experiência de trabalho aqui na Alemanha. Afinal de contas, você não sabe quais que são os valores praticados no mercado, você não tem um cargo anterior para comparar o seu salário anterior com o salário que você espera receber agora, e tudo isso pode ser realmente um pouco complicado no início. Por isso, a primeira coisa que você precisa fazer é pesquisar referências do que é um salário justo para a sua profissão aqui na Alemanha. Existem vários sites que você pode usar para isso, eu vou deixar alguns que acho confiáveis aqui na caixinha de descrição deste vídeo, mas é importante mencionar que a maioria desses portais traz informações de salários médios em determinadas regiões da Alemanha. Os salários, eles costumam variar dependendo da região onde você está na Alemanha. Existe, por exemplo, uma diferença entre salários quando se compara o leste e o oeste da Alemanha. Além disso, a cidade onde você vai morar também influencia, afinal de contas, os grandes centros, né, as grandes cidades aqui na Alemanha, Berlim, Munique, Colônia, Hamburgo, são cidades que têm um alto custo de vida e por conta disso acabam tendo salários maiores em comparação com as cidades um pouco menores, com o interior da Alemanha. Além disso, empresas grandes costumam pagar melhor do que as empresas pequenas ou as famosas startups, simplesmente por uma questão de recursos, né? São empresas que têm um pouco mais de orçamento para dedicar para os profissionais que estão contratando. E além disso, o seu perfil também conta. Afinal de contas, não é só porque esse é o seu primeiro emprego na Alemanha que tudo que você fez até agora não conta de nada. Quanto mais tempo de experiência você tem, mais o seu salário aumenta. Então, por isso que eu mencionei ali no início que é importante tomar cuidado com esses valores que a gente encontra pela internet, porque esses números costumam ser salários médios. E dependendo não só dessas questões aí que eu mencionei, mas principalmente do seu background profissional, o seu salário pode sim ser acima da média. Mas bem, como existem todas essas questões a serem consideradas, qual é a melhor maneira de você se posicionar sobre esse assunto na entrevista de emprego? Existem duas maneiras de abordar essa questão. A primeira é devolver essa pergunta para o entrevistador e tentar descobrir quanto que a empresa está esperando pagar para esse cargo. Então você pode responder essa pergunta da seguinte maneira: olha, senhor fulano, aliás, muito importante, quando você estiver fazendo processo seletivo aqui na Alemanha, sempre chame o recrutador pelo sobrenome, tudo bem? Senhor, senhora, fulano, ciclano, tá? Mas voltando à resposta da pergunta. Olha, senhor fulano, eu sei que a empresa tem um orçamento para essa vaga. Você pode me dizer qual o salário que você tem em mente para que eu confirme se está alinhado com a minha expectativa ou não? Mas eu confesso que isso não é muito usual aqui na Alemanha. O mais praticado no mercado é realmente que o candidato se posicione com uma faixa de expectativa salarial. Ou seja, você fala ali quanto que você espera ganhar no mínimo e no máximo para aquela determinada vaga, e aí
aí a empresa vai fazer uma proposta que esteja ali no meio, claro, considerando que a empresa realmente tem aquele orçamento disponível. Pode ser que você seja um profissional muito caro, não é mesmo? Então você pode falar algo mais ou menos no sentido de: a minha expectativa salarial para esta vaga é entre 50 e 60 mil euros por ano, por exemplo. Tô usando números fictícios aqui, né? Realmente é só como exemplo. Mas é muito importante se atentar ao fato que aqui na Alemanha as pessoas elas falam de salário em valores brutos e anuais durante os processos seletivos, certo? Por isso que é muito importante que você, mesmo se não quiser se posicionar com um número fixo na hora da entrevista, né? Se você pretende realmente receber uma proposta da empresa, é super importante que você faça essa pesquisa em casa e faça uns cálculos, né? De quanto que você espera receber de salário líquido, de salário limpo, digamos assim, no final do mês, e faça aí as contas de quanto de imposto que vai incidir no seu salário bruto, com base na sua classe de imposto, considerando as questões do seu plano de saúde, imposto da igreja, todas essas questões que são super relevantes aqui na Alemanha, e que além disso você calcule qual que é a representação aí desse salário mensal em um ano todo de trabalho, porque o entrevistador vai falar sobre esses números com você em valores anuais. E afinal de contas, ninguém quer sair da entrevista sem saber qual que foi o salário que pediu ou qual que foi a proposta que a empresa fez, não é mesmo? E a terceira pergunta que vai aparecer no seu processo seletivo, na verdade, depende se você está empregado ou não. Se você não está empregado, o entrevistador vai perguntar se você está fazendo outros processos seletivos em paralelo a esse. Isso costuma ser um forte indicativo de que o recrutador gostou do seu perfil e que você vai avançar para as próximas etapas. Eu tenho um outro vídeo aqui no meu canal, vou deixar linkado nos cards, onde eu falo um pouco mais sobre as etapas dos processos seletivos aqui na Alemanha, porque o recrutamento, de maneira geral, é muito longo por aqui. Então a pessoa quer saber, na verdade, quanto que a empresa precisa se agilizar internamente para que você continue considerando aquela empresa como uma opção para o seu futuro emprego. A minha recomendação aqui é que você seja sincero, mas sem dar muitos detalhes aí sobre os outros processos seletivos que você está fazendo. Você pode responder essa pergunta dizendo mais ou menos quantos processos seletivos você tem correndo em paralelo e alguma indicação do quão avançado eles estão. Por exemplo, sim, estou fazendo mais um processo seletivo que está um pouco mais avançado do que esse. Ou, estou fazendo 2 processos seletivos além deste, um está em fase inicial e o outro está um pouco mais avançado. Mas se você não tem outras entrevistas marcadas, você pode simplesmente responder que está ativamente procurando emprego. Agora, se você estiver empregado, pode ter certeza que a terceira pergunta que você precisa se preparar muito bem para responder é: por que você quer mudar de emprego? Ou outra variação dessa pergunta que eu adoro é: o que o seu empregador atual deveria fazer para que você continuasse no seu cargo? E sendo bem sincera, não existe uma resposta certa para essa pergunta. A minha orientação é que você pense em algumas razões, pelo menos 2 ou 3, que você reflita sobre cada uma delas para que possa usar como possíveis respostas, dependendo das informações que você vai obter durante a entrevista de emprego. O que eu quero dizer com isso? Digamos que o principal motivo pelo qual você quer mudar de emprego é que você não vê perspectivas de crescimento, você quer muito uma promoção e você não vê perspectiva de ser promovido no seu cargo atual no tempo que você gostaria. E aí, digamos que durante a entrevista, quando o recrutador estiver passando algumas informações sobre a empresa, vem uma menção de que a hierarquia da empresa, na verdade, é muito flexível, que existem poucos cargos de liderança, né? Em inglês, eles usam muito o termo flat hierarchy para indicar que não existem muitos líderes, assim, né? Gerentes, diretores e tal, que é uma coisa realmente muito linear, que a estrutura daquela empresa, ela é extremamente linear. Isso significa que pode não ser muito estratégico você dizer que este é justamente o principal motivo pelo qual você quer mudar de emprego, certo? Se isso for uma coisa extremamente importante para você, é algo que você precisa avaliar depois da entrevista. Com todas as informações que você juntou durante o processo seletivo, você precisa realmente pensar se vale a pena abrir mão daquela razão que é tão importante por um emprego que talvez seja muito legal, em uma empresa que é muito legal, que está alinhado com seus valores ou não,
mas isso é uma consideração para ser feita fora da sala da entrevista. Naquele momento dessa entrevista em si, vale a pena talvez apresentar outra das razões para a sua mudança de emprego que você pensou antecipadamente para ser um pouco mais estratégico no seu posicionamento. Outra questão extremamente importante aqui é não falar mal do seu empregador atual ou do seu empregador anterior. Então não diga que você acha a empresa onde você trabalha pouco ética, ou que você tem problemas com seu chefe, ou que você não gosta dos seus colegas de trabalho no seu emprego atual. Tudo isso pega muito mal no processo seletivo e você vai ser desqualificado, sim, com certeza. O meu objetivo com esse vídeo era te ajudar a se preparar melhor para as suas entrevistas de emprego aqui na Alemanha. Espero que você tenha gostado e se você achou esse vídeo útil, já deixa um like e se inscreve aqui no canal porque isso me ajuda bastante. Um beijo e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!